Já se passaram 41 meses desde o primeiro mês que eu comecei a investir na Bolsa de Valores. E não pense que o caminho até aqui foi fácil, porque não foi. Mas também não foi nada impossível. Alguns erros, alguns acertos, algumas preocupações, isso tudo faz parte da caminhada. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é como que ficou a carteira neste período todo. Será que valeu a pena fazer esses investimentos durante todo esse tempo? Se você quer descobrir isso junto comigo, fica aqui que eu vou te mostrar. Fala investidor, tudo bem por aí? Seja bem-vindo ao Papo Finança. E hoje eu vou apresentar para vocês a evolução que eu venho tendo nesses 41 meses de investimento, desde a primeira vez que eu comecei a investir até agora. E como eu falei antes, os erros, os acertos, as estratégias a serem utilizadas até agora e as que vão ser utilizadas daqui para frente. Então, se você quer saber tudo direitinho, é só ficar aqui nesse vídeo, já comece curtindo ele e se inscrevendo no canal caso não seja inscrito. E já ativa aí também o sininho para receber os vídeos que eu estarei trazendo para vocês, sempre com muita simplicidade para que você entenda e que faça sentido para você começar a investir. Porque no início eu sei que é bem difícil começar a investir e entender um pouquinho aí das oscilações que a gente tem no mercado. Mas vamos para o assunto que eu sei que você veio aqui para descobrir como é que está a minha evolução. Bom, no ano de 2020, todos nós sabemos que nós passamos pela pandemia. E foi um ano bem difícil para muitas pessoas, assim como foi para mim também. Tivemos um problema ali do circuit break na Bolsa de Valores, eu nem entendi, nem sabia o que era isso. Mas depois, com o tempo, eu fui tentando entender o que estava acontecendo, principalmente na economia. E por quê? Porque naquele momento, como passamos pelo lockdown e todos sabem que eu trabalho no varejo, a gente teve que fechar as portas das lojas e ficamos em casa parado. Aquilo me trouxe algumas reflexões, que eu fiquei pensando, gente, se eu fico desempregado, como que vai ser o meu futuro? Será que eu tenho como me manter daqui para frente? Então esses pensamentos foram começando a me levar a coisas e situações a quais eu tinha que me mover. A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, bom, eu já tenho um dinheiro guardado porque eu sempre fui uma pessoa que gostava de economizar, porém não sabia investir. E todos sabem da minha história que o primeiro investimento que eu fiz foi um CDB, sim, vendido pelo gerente do banco, CDB horrível, pagava 80% do CDI na época e eu achei que estava arrasando. Então eu comecei a pensar, cara, o que eu posso fazer já que eu tenho um dinheiro e posso começar de repente a fazer esse dinheiro render um pouco mais para mim. E fui tentar entender um pouco do mercado financeiro. E acreditem, a primeira armadilha que eu caí foi de fazer day trade. Não que day trade seja ruim, tem pessoas que defendem, tem pessoas que não defendem, eu não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Quando eu comecei a aprender ali um pouquinho mais sobre o mercado financeiro, eu fiz alguns day trade e, como a grande maioria, como 99% das pessoas, eu perdi dinheiro. E aí, após aquilo, eu comecei a estudar um pouco mais sobre o mercado financeiro e aprendi sobre bolsa de valores. E através disso foi quando eu comecei a investir na bolsa, em maio de 2020. Fui lá e fiz o meu primeiro aporte na bolsa de valores, até para entender como que funcionava. Peguei uma oscilação positiva, a coisa começou a subir. E eu me despertei, poxa, isso é bom. E a partir dali eu comecei a investir todos os meses. Só que passei por alguns momentos bem difíceis. Quais momentos seriam esses? Eu investia naquilo que a galera falava que era o momento. Sim, eu investi em Magalu, eu investi em Via Varejo e tenho certeza que eu também investi em Oi. Na IRB eu não cheguei a investir, mas eu fiquei tentado também. E com o passar do tempo eu fui aprendendo que não é dessa maneira que você investe. Ali naquele momento eu estava fazendo apostas e não investimento. E aí eu comecei a estudar cada vez mais a fundo. Li alguns livros, fiz alguns cursos e comecei a ser um pouco mais curioso de como que eu poderia montar estratégias que me fizessem ganhar dinheiro ao longo do período. Sabendo que o método do Buy and Hold é um dos métodos mais aprovados pelos grandes investidores, eu comecei a internalizar isso e comecei a me dedicar a esse método do Buy and Hold. E aí foi aonde eu comecei a estruturar melhor a minha carteira. Mas até chegar nisso, a minha carteira era bem confusa, tá? Eu confesso aqui pra vocês, ela era bem complicada. Eu tinha empresas de tudo quanto era setor, tinha um bando de empresa na carteira, tinha coisa que fazia sentido, tinha coisa que não fazia, porque eu achava que eu ia ganhar dinheiro. Para vocês terem ideia, eu vou contar um relato aqui para vocês. Teve uma vez que eu escutei um pessoal num grupo que tinha lá de investimentos, a galera falando de uma empresa, tal de Domo, que era uma empresa que já tinha falido, estava numa recuperação judicial, estava passando por um monte de perrengue ali.
Só que a galera tinha algumas informações dizendo que aquela empresa ia subir muito ali de valor naquele curto período. Eu fui lá e comprei alguns papéis. Na época eu acho que eu paguei 20 centavos cada papel. E eu fui lá e comprei. E aquilo começou a subir enlouquecidamente naquele dia. E de 20 e poucos centavos foi a R$1,80, chegou a R$2. E aí na hora lá eu fiquei empolgado com aquilo e fui vender, só que a empresa entrava em leilão a todo momento e eu não conseguia fazer, né, a venda ali através da minha home broker. Tanto que quando eu consegui fazer a venda, o papel já estava valendo acho que os 20 centavos de novo. O que eu aprendi com aquilo? Mercado não pode ser especulativo. No mercado você tem que entrar para fazer bons negócios e ser sócio de bons negócios, e não tentar ganhar dinheiro da noite para o dia. Então já fica esse recado. Então depois de cometer esses erros foi onde eu comecei a aprender e comecei a montar algumas estratégias na minha carteira. A primeira delas vocês já conhecem, né? Ganhar dividendos. Porque depois de alguns estudos que eu fiz, eu aprendi que a renda passiva, além de te estimular a continuar investindo, ela também te traz alguns benefícios no futuro. Isso quer dizer que daqui um pouco eu posso começar a viver com a minha renda passiva ou ela venha incrementar cada vez mais ao meu salário. Então esse foi o primeiro sinal que eu tive de montar uma estratégia a qual eu recebesse renda passiva todos os meses. E aí eu fiz alguns estudos de empresas e foi quando eu conheci os fundos imobiliários. Na verdade, eu já conhecia fundos imobiliários lá atrás, até já tinha investido, mas ainda não tinha uma estratégia sobre eles. Aprendi que eles pagavam dividendo todos os meses e fiz os meus aportes lá, sim, no MXRF11, como a grande maioria dos investidores quando chegam na Bolsa de Valores e investem em fundos imobiliários, começam por ele. Através disso, eu vi que todo mês ia lá pingando um dinheirinho na minha conta, né? Comecei recebendo ali alguns centavinhos, depois já passou a ser alguns reais, e aí aquilo me despertou a montar algumas estratégias. E foi quando eu peguei e coloquei na minha cabeça que eu queria receber R$150 mensais todos os meses de fundos imobiliários. A partir disso, eu comecei a estudar um pouco mais sobre fundos imobiliários para poder deixar a minha carteira um pouco mais robusta dentro desse ativo, assim fazendo com que eu tivesse uma diversificação de fundos imobiliários e não sofresse tanto com as oscilações. Foi fácil? Lógico que não. Errei bastante. E vocês já conhecem alguns dos erros que eu tive aqui, porque eu já contei. Só que isso também trouxe uma solidificação na minha carteira. E após eu atingir os R$150 mensais, eu comecei a ampliar essa estratégia para receber mais ali no futuro. Então a minha estratégia do ano passado para esse ano nos fundos imobiliários era receber R$250 mensais. E aí, o que você acha que aconteceu? Eu vou te mostrar aqui. Então vejam aqui que em junho de 2021 foi quando eu comecei a acompanhar ali o desenvolvimento das cotas que eu tinha e de quanto eu estava recebendo de dividendos dos fundos imobiliários. Fiz algumas análises aqui iniciais, mas isso fica para um outro vídeo aí para não deixar ele muito longo. Percebam que aqui eu já tinha 520 cotas, eu tinha o BCFF11 e o MXRF11. Já recebia R$6 do BCFF11, R$35 do MXRF11 e aqui eu já tinha 10 cotas do Vino me pagando R$4,50. Isso foi em 2021. Aí você vê aqui que vai tendo a evolução e eu fui adquirindo mais fundos imobiliários, fui colocando mais fundos aqui, sempre tentando diversificar entre fundos de papel, fundos de tijolos, de shoppings, também fundos de lajes corporativas, né, fundos de galpões logísticos, fui tentando fazer uma grande diversificação ali. E aqui eu fui colocando os dividend yield dos últimos 12 meses que os fundos vinham pagando, até chegarmos então aqui em 2023, que vocês já vêm acompanhando aqui. Praticamente mensalmente eu venho falando no canal. Então, para vocês terem ideia, olha quanto que eu já estou recebendo. A meta foi atingida, já estou recebendo R$274 aí e 33 centavos foi do meu último mês. Nos meses anteriores eu já tinha rompido a barreira dos R$250 mensais. Aqui do ladinho eu sempre mostro para vocês que é o número de cotas que eu preciso para conseguir atingir R$10 mensais de cada fundo, que no montante vão chegar a esses 250 mensais. Então aqui eu tenho também o dividend yield que cada um deles estão pagando nos últimos 12 meses. Então hoje eu tenho 1.468 cotas, e recebendo R$274,33 foi o que fechou no mês de outubro. Percebam que eu já tenho muitos fundos pagando mais de R$10 mensais, como aqui no caso do BCFF11, depois o HG, e aí eu tenho aqui ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 fundos pagando acima dos R$10, que era para conseguir chegar nessa estratégia de receber os R$250 mensais.
Você viu ali que o MXRF11 é o que mais me paga? Foi o primeiro fundo que eu comprei lá atrás, então eu adquiri muitas cotas nesse decorrer dos tempos que foram passando. Então o que eu aprendi com isso pelo tempo? Quando eu montei a estratégia lá atrás, eu queria receber R$10 mensais de cada fundo que eu tinha, para atingir os R$150 mensais. Depois, pelo longo do caminho, eu aumentei essa meta para 250. Dentro disso, hoje eu tenho ali 18 fundos na minha carteira. Isso, em alguns momentos, ele me preocupa, porque eu tenho que analisar 18 fundos todos os meses, estar olhando o RI deles. Então pode ser que daqui para frente eu dê uma diminuída nesses fundos e fique com os melhores que eu entendo que façam o melhor para a minha estratégia. E aí você pode estar se perguntando, mas então é ruim ter muitos fundos na carteira? Não que seja ruim, mas para você conseguir cuidar, e estar acompanhando ali, você precisa dedicar muito tempo. E eu não tenho tanto tempo assim para ficar cuidando de 19 fundos todos os meses. Algum deles eu já acompanho há algum tempo e já conheço e sei que ele é um fundo um pouco mais solidificado no mercado. Mas alguns outros eu tenho que estar olhando porque está sempre acontecendo murmurinhos e eles ficam oscilando demais. Então pode ser que daqui para frente eu continue com algum deles e os demais eu não vou tirar, mas eu também não vou fazer aportes ali porque daí eu não preciso me preocupar tanto. Mas a minha estratégia de continuar recebendo ali dividendos mensais dos fundos, sim, essa continua e eu pretendo aumentar ela também daqui para frente. Beleza, mas vocês sabem que eu não tenho somente fundos imobiliários na minha carteira. Eu também tenho ações, eu também tenho a parte de renda fixa e também tenho criptomoedas, E no ano de 2021, no finalzinho do ano de 2021, eu comecei a investir no exterior, que foi algo que eu aprendi também e faz muito sentido para mim e hoje também é sagrado eu fazer os meus investimentos em ações lá fora que trazem um bom retorno. Principalmente porque lá eu recebo em dólar e também são ações que me pagam dividendos mensais. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como que está ali o meu recebimento de dividendos neste ano. Olha aqui. Então aqui é uma planilha de acompanhamento que eu já mostrei para vocês também e aqui eu trago meus dividendos mês a mês para ver como que está a minha evolução. Eu vou explicar para vocês ela rapidinho para vocês entenderem como funciona. Aqui em cima eu tenho ali todos os anos, 2020, 21, 22 e 23, os meses aqui e aqui eu tenho o total que eu recebi no ano. Então o total que eu recebi no ano de 2020 foi de R$ 281,07. Pode parecer pouco, mas também o meu investimento também era pouco. Mas olha quanto ele cresceu em 2021 quando eu peguei algumas estratégias e comecei a aplicar. A principal estratégia que eu utilizei foi a fazer aportes todos os meses. Então essa é a primeira dica que eu deixo para vocês. Em 2022 já recebi R$ 4.369,02. E agora em 2023 eu já passei o ano de 2022 e ainda faltam 2 meses para acabar o ano. R$ 4.599 recebido até o momento. Aqui eu faço uma média mensal, de todos os meses, dividindo o valor que eu recebi, quanto que dava por mês. Aqui no mês do ano de 2020, deu R$ 46 mensais a mais que eu recebia. Em 2021, R$ 199. 2022, R$ 364. E em 2023, eu já estou chegando aí em quase R$ 460 mensais a mais que eu recebo aí todos os meses. E o total que eu recebi até o momento são R$ 11.640 de dividendos desde 2020. Então ali você viu que eu já recebi mais de R$ 11.600 nesses 41 meses dos meus fundos imobiliários e das minhas ações. Para mim, esse caminho está sendo muito legal, eu estou gostando bastante e estou vendo essa evolução aí acontecer mês a mês. Então agora eu vou mostrar uma outra planilha ali para vocês, só para vocês terem ideia de quanto que eu já recebi no total desse ano. Aí é somando as minhas ações, os meus fundos imobiliários, as minhas ações no exterior e também ali de renda fixa que eu recebia, que era do Tesouro Direto, que eu já explico para vocês que é super simples. Então aqui vocês estão vendo os anos de 2020, 21, 22 e 23 e no Tesouro Direto eu recebia porque eu tinha um Tesouro Direto que pagava cupons semestrais. Então a cada 6 meses eu recebia ali um valor. Esse Tesouro Direto foi um dos primeiros que eu fiz lá atrás quando eu estava aprendendo também a investir em renda fixa. Foi bom, foi bacana, mas algum período depois eu percebi que não valia a pena ficar recebendo esses dividendos, vamos dizer assim, que eu estava recebendo de cupons pagos do Tesouro Direto, que valia mais a pena eu deixar acumular ele até o final, então eu vendi esse título. Consegui tirar um bom dinheiro, ainda somei aqui o valor dos cupons e saí num lucro também. Então no ano de 2023, já estava no finalzinho dele ali, eu recebi só R$
46,43, que foi em janeiro de 2023. Nas minhas ações eu já recebi até o momento 2.283, dos meus fundos 2.520 e das minhas ações no exterior deu R$ 197,44, já com a conversão aqui do dólar para o valor do dólar que está hoje aqui no dia, né, atualizado já. E o total do ano eu já recebi R$ 5.147,96. Perceba a evolução que eu tenho de 2020, 21, 22 e agora para 23 em todos os ativos. Então aqui, ó, no ano de 2023 eu já estou recebendo mais com fundos imobiliários do que com ações. Então ali vocês viram que a evolução ela foi acontecendo ano a ano. E de novo eu falo para vocês, o que me motivou a vir até aqui foi que eu estou pensando muito lá no futuro, lá na frente. E não somente no momento que estou vivendo agora. Tanto que todos os dividendos que eu recebo, eu reinvisto eles novamente. Porque quanto mais eu colocar ali, mais a bola de neve cresce. Mas não fique também pensando que eu deixo de viver a minha vida, porque eu separo o valor do meu aporte para fazer os aportes mensais e o restante do meu dinheiro eu uso para pagar as minhas contas e também para os meus momentos de lazer. Porque não adianta você ficar bitolado somente em querer investir e você vai deixar de viver. A gente também tem que aproveitar, né, os prazeres que temos neste exato momento e não somente ficar pensando lá no futuro. Então agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês da rentabilidade total da minha carteira para vocês terem ideia de como que as coisas estão até este momento. Olha aqui. Então, abrindo aqui o Status Invest, que é onde eu consegui colocar os meus ativos lá, eu vou mostrar para vocês como que estou nesse período. Então, na atualidade, estou com uma rentabilidade de 14,62%, isso é muito bom, né? Então, a gente está tendo aí uma grande evolução. E aqui vocês conseguem ver, ó, o desempenho da minha carteira, vocês estão vendo? Teve um momento aqui que ela estava super alta, depois ela caiu, porque sofreu as oscilações junto do mercado. Se eu coloco aqui, ó, o Ibovespa para fazer a comparação, percebam que a minha carteira praticamente ela foi espelhando ali o Ibovespa. Subindo, descendo, tendo as oscilações, subindo, descendo, mas ainda estou, né, acima do Ibovespa. Ibovespa nesse período teve aí de rentabilidade, né, 6,90 e a minha carteira está com 14,62. Se eu tiro o Ibovespa e faço ali, né, a mensuração somente com o IFIX, que é o que acompanha os fundos imobiliários, percebam também que a gente fica ali um pouco acima disso. Ó, eu também estou com a minha carteira um pouco acima, 14,83 contra 11,39. E aí se eu coloco o CDI, que daí a gente já vem atrelado à renda fixa, aí a gente sabe que não tem como vencer, né? Porque o CDI passou por uma alta gigantesca ali e ele vem crescendo cada vez mais em rentabilidade acumulada. Mas, né, a gente não fica muito atrás tanto assim, porque a gente sabe que isso daqui é um reflexo da nossa taxa de juros que aumentou muito nos últimos anos e agora ela já está começando a recuar e é nesse período aí que agora a gente tem que aproveitar as melhores. Então estamos ali com 14,83 na carteira e o CDI 34,65. Então ali foi mais para mostrar para vocês a rentabilidade que eu tive nesses 41 meses. Na verdade ali ele não mostra os 41 meses, ele pega um pouco mais atrás, desde o primeiro investimento que eu fiz no CDB lá atrás e mostra a rentabilidade que eu tive nesse período. Mas vocês percebem que tipo, quando você começa a fazer investimentos e vai lá sagrado mês a mês fazendo seus aportes, não tem como você, né, não fazer com que a sua carteira cresça. Lógico que você tem que escolher bons ativos, você tem que saber o que você está fazendo para que você comece a construir o seu patrimônio tijolinho a tijolinho, fazendo com que ele cresça. E como eu falei para vocês, eu tive muitos erros lá no início. Imagina se você já começa tendo essas informações que eu passo aqui para vocês, ou como muitos outros canais também trazem aqui, que você já pode começar acertando ao invés de errar. Aprenda com os erros de quem já fez, né? E tente não fazer isso para que você consiga ter aí melhores resultados do que eu propriamente tive. Então você pode aprender com os meus erros e fazer aí com que você consiga, né, ter uma rentabilidade, quem sabe, até melhor. Bom, então eu já apresentei para vocês as estratégias que eu estou utilizando e daqui para frente elas não vão mudar muito. A única coisa é que agora eu estou investindo muito mais nas empresas que também me trazem retornos de dividendos do que nas demais que eu tinha na minha carteira. Sim, muitas empresas eu já vendi, já tirei da minha carteira porque não fazia sentido, mas também coloquei algumas outras mais estratégicas. Bom, vocês sabem que eu utilizo muito aqui, né, do método BEST, que é bancos, energias elétricas, saneamento básico, seguro e telecomunicações. Então essas empresas elas têm um peso muito maior dentro da minha carteira. Junto delas, também eu tenho algumas outras empresas que eu penso muito no crescimento delas, mas os aportes e as participações delas são um pouco menor dentro da minha carteira. Caso essas empresas venham a crescer, eu ganho muito com a rentabilidade delas. Caso elas venham a cair, eu não tenho um perco tão grande que não vai machucar ou ferir a minha carteira ali, a qual eu possa ficar me lamentando do que aconteceu. Isso a gente chama de gestão de risco, que é o que eu faço na minha carteira, porque eu aprendi e agora eu sei como lidar com ela.
Dentro dos fundos imobiliários, como eu já comentei, alguns fundos ali de repente eu vou parar de investir neles e vou aportar em outros que eu estou vendo que são mais concretos para mim, mais solidificados, que vão me trazer boas rentabilidades aí no futuro, e vou querer agora partir para uma estratégia de quem sabe receber aí R$300 mensais. Imagina, recebendo mais 300 todos os meses com os meus aportes que eu faço, eu consigo aumentar cada vez mais aí a minha bola de neve. Agora também eu tenho a estratégia de investir no exterior a cada 2 meses, não invisto todos os meses porque eu sempre deixo acumular um pouquinho. Pego também as altas e baixas do dólar, mas isso eu não vou entrar nesse assunto porque cada um sabe o que faz. Eu não me importo muito com o valor do dólar que eu estou pagando. O meu negócio é pensar lá na frente e saber que o meu patrimônio também está defendido com uma moeda de um superpoder no mundo, né, que é o dólar, que vai conseguir aí também me fazer ter uma grande rentabilidade no futuro. Bom, meus amigos, o que eu queria trazer para vocês era isso, mostrar um pouquinho da rentabilidade, do caminho que eu estou seguindo até aqui, e para provar para vocês que mês a mês as coisas vão acontecendo e você percebe isso no período mais longo. Que se você ficar olhando todos os dias não vai dar certo, isso só vai te deixar frustrado. Mas quando você olha num período mais longo, você vê que a sua evolução tá super bacana e que você tá fazendo o seu papel e tá fazendo o dever de casa corretíssimo. Agora é aquele momento que eu peço para você que se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu joinha aí e já se inscreva no canal caso não seja inscrito. E também aperta o sininho aí para receber as notificações dos vídeos que eu vou lançando por aqui. Vou tentar trazer bastante conteúdo para vocês, para te ensinar e motivar você a investir, caso você não iniciou ainda. E se você é um iniciante como eu era lá atrás, que você tenha aí esses estímulos para continuar investindo. Compartilhe também esse vídeo com aqueles amigos que você sabe que precisam ver isso para poder se estimular e começar a investir aí o quanto antes, porque a gente sabe que quanto antes você começar, lá no futuro você vai agradecer cada vez mais. E a dica final que eu deixo para vocês é: comece a investir caso você não iniciou ainda, ou continue caso você já começou. Problemas no caminho vão acontecer, mas tenha uma estratégia e siga ela. Porque quando você tem uma estratégia ali a ser seguida, você não tem erros a serem cometidos, porque você não vai se desviar do seu caminho. Então continue andando, continue seguindo a sua estratégia até você ver o seu resultado acontecer. Estude bastante, procure informações e não vá por diquinhas que alguns vídeos vêm e trazem aqui. Eu sou um que venho aqui às vezes e falo algumas coisas, mas não siga isso à risca. Isso deu certo para mim e tomara que dê certo para você. Mas caso não dê, pegue isso apenas como uma inspiração e monte as suas estratégias. Até porque eu não posso recomendar nada para ninguém. Mas eu venho aqui e mostro o que está dando certo para mim e vocês vão vendo aqui, né, como que eu vou provando para vocês o que deu certo e também mostro quando dá errado. Então se você tinha dúvidas de como que é investir, você pode ir acompanhando aqui no canal que você vai vendo o que vai acontecendo durante o caminho. Eu vou ficando por aqui, um beijo no coração de vocês, espero vocês no próximo vídeo e aí vocês já sabem, o meu nome é Anderson Nascimento e aqui o papo é finança.